Bom dia, boa tarde, boa noite. Animados aí para mais uma aula de filosofia? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Arthur Schopenhauer. Eu já havia estudado a respeito dele, né, quando eu fiz faculdade, que já tem bastante tempo, já tinha lido algumas coisas a respeito dele. E agora foi um prazer bem grande e também, ao mesmo tempo, uma coisa que me incomodou bastante, poder estudar as ideias dele de novo. E hoje, de acordo com o material de vocês, a gente vai ver algumas ideias. Mas para a gente entender esse homem aqui, ó, a gente precisa entender um outro filósofo que veio antes dele, que é o Kant. Para o Kant, a ciência, o conhecimento, se dá a partir de duas categorias, né, externas e a maioria das categorias internas. Eu vou explicar. Para Kant, eu só posso ter ciência se os objetos se apresentarem para mim no espaço e no tempo. Por exemplo, essa caneta aqui, ó, né? Ela está aqui, ó, em cima da mesa, espaço. Ela está aqui hoje, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 14 de setembro, ou seja, um tempo e um espaço. Então eu posso estudar essa caneta, porque ela está aqui, ó. Eu posso fazer ciência em cima dela. O Schopenhauer, ele vai concordar com Kant nisso tudo. Só que tanto o Kant quanto o Schopenhauer vão dizer o seguinte, que a gente não tem acesso à coisa em si. Não sei se vocês vão, quem gosta de filosofia vai deparar sempre assim, a coisa em si. Eu posso conhecer aquilo que aparece para mim. A caneta, ela aparece para mim. Mas o que é a caneta em si? Qual que é a ideia de caneta? O que está por trás da caneta? Então a coisa em si a gente não conhece. A gente conhece o fenômeno. Aquilo que se apresenta para mim. Aquilo que a minha mente consegue ver. Captar. Né? Começa pelos sentidos, mas a minha mente que capta. Tem categorias mentais que captam esse fenômeno, de acordo com a filosofia de Kant e também de Schopenhauer. O Schopenhauer vai dizer o seguinte: o mundo é minha representação. Eu não conheço o mundo em si, mas o mundo é representação. Ele vai dizer o seguinte, que eu não conheço a coisa em si, mas eu conheço aquilo que aparece. A filosofia, essas palavras, elas têm nome. Aquilo que aparece para mim, a gente chama de fenômeno. E a coisa em si, que é o real, que é a essência, a gente chama de númeno. Então, tanto Kant quanto Schopenhauer vão defender essas ideias. Só que o Schopenhauer, ele tem uma diferença a respeito do Kant. Ele fala que a gente pode chegar à coisa em si. Sabe por quê? Porque ele vai chamar de vontade. A vontade, que pode ser universal e individual, ela é a coisa em si. Então é a vontade que vai fazer com que eu chegue na coisa em si. Aí vocês vão perguntar assim, mas o que esse filósofo quis dizer com isso? Olha, é bem complicado, porque assim, a gente teria que chegar para ele e perguntar. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, a gente pode conhecer os fenômenos, a coisa em si a gente não pode conhecer. Mas a minha vontade pode fazer eu chegar na coisa em si. Tá joia? A minha vontade faz com que eu chegue na coisa em si. Então, o que nós podemos dizer, né? Nós podemos dizer, a que conclusão nós podemos chegar? É lógico que um filósofo assim tão importante, tão assim profundo, a gente não vai dominar os seus conceitos assim de uma hora para outra. Mas se você que está aí no ensino médio e está querendo assim abrir a sua mente e conhecer um pensamento crítico, o que você pode levar da aula de hoje? Você pode levar o seguinte:
que a gente faz ciência em cima das categorias de tempo e de espaço. E que eu tenho acesso aos fenômenos, aquilo que aparece para mim. E o Schopenhauer vai dizer, você vai ter acesso à coisa em si a partir da vontade. E é interessante você conhecer a vida de Schopenhauer. Ele tem uma vida bem interessante. Ele era holandês, ele era de família rica, e o pai dele propôs um negócio para ele. O pai dele disse assim, ó, o que você quer? Você quer estudar ou você quer viajar comigo e depois assumir os negócios da família? Aí ele falou assim, eu quero viajar, né? Então, essas viagens dele também fez com que ele tivesse bastante experiência, inclusive experiências de coisas negativas. Então, o que ele escolheu? Viajar, né? Só que aí depois da viagem, ele realmente assumiu os negócios, mas o pai dele morreu. Então aí ele se sentiu desobrigado e partiu para os estudos. E uma outra coisa interessante, ele era holandês, mas ele viveu ali muito tempo na Alemanha, ele estudou na Alemanha, trabalhou na Alemanha, e ele teve contato com Hegel. Então, assim, existiu uma disputa muito grande entre ele e o Hegel. O Hegel era uma celebridade e ele estava tentando disputar com ele. Ele era teimoso, ele marcava as palestras dele na mesma horário da do Hegel. É lógico, né? O Hegel era pop, então o Hegel conseguia. Então, que você possa conhecer esse filósofo, Arthur Schopenhauer, né? Ele vai dizer, o mundo é minha representação. Eu só chego à representação da coisa, a coisa em si não. Mas a vontade vai me ajudar a chegar à coisa em si. E para ele, a vontade já é a coisa em si. Então que você possa ler o material e qualquer dúvida estou à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite.